Evangelho, a vida continua além da saudade. Preparação. A morte costuma bater à porta sem pedir licença, ou, por vezes, arrasta as chinelas pelo corredor em uma espera angustiante que consome o oxigênio da casa. Você observa o relógio na parede. O som do tic-tac parece um martelo golpeando o silêncio, enquanto a poltrona vazia ou o leito de enfermidade se tornam o centro de um universo de incertezas. A pergunta que queima a garganta é uma só. Como prosseguir quando o autor da nossa própria história ensaia o adeus ou acaba de cruzar o portal? O cheiro do café na cozinha ainda evoca a presença de quem ensinou os primeiros passos, mas o ar agora parece denso, carregado por uma oscilação entre a negação e o desespero. O espírito, diante da iminência do desprendimento alheio, costuma refugiar-se em labirintos de culpa ou em promessas de mudanças que o tempo, em sua marcha inexorável, não mais permite realizar na matéria. É nesse ponto que a alma se defronta com a sua maior prova de coragem. Compreender que o amor, para ser real, deve libertar o outro da prisão do corpo físico sem manter as algemas do egoísmo atadas aos pulsos de quem fica. Prece de abertura. Pai de infinita misericórdia e Jesus, nosso mestre e guia, buscamos neste momento a sintonia com a equipe espiritual que ampara este lar. Que as luzes do consolo e do esclarecimento envolvam cada coração aqui presente, especialmente aqueles que atravessam o vale das sombras do luto ou a expectativa da despedida. Que vossa paz higienize nosso ambiente e nossos pensamentos. Está aberto o trabalho de Evangelho no lar de hoje. Leitura. A separação é apenas aparente. O espírito não morre e os laços do coração não se rompem com a cessação do fôlego. Segundo os princípios da imortalidade, a dor da perda é o convite para a compreensão de que somos todos viajantes em diferentes estações de uma mesma ferrovia eterna. Aquele que parte antes de nós apenas retoma o estado de liberdade original, aguardando que o nosso cumprimento de deveres nos permita o reencontro futuro em condições de maior equilíbrio e luz. Reflexão. O luto por um pai ou uma mãe carrega uma carga psíquica que remonta aos alicerces da nossa própria identidade. Observamos, então, que a mente humana tenta, desesperadamente, manter a forma física através da memória, como quem tenta segurar a água entre os dedos. A experiência demonstra que a morte de um genitor costuma desorganizar as camadas mais profundas do ego, pois eles representam, no teatro da vida, a primeira referência de segurança e o último escudo entre nós e a finitude. No ambiente doméstico, essa transição se manifesta em pequenos detalhes. O par de óculos sobre o aparador, a textura do lençol que ainda guarda a marca de um corpo cansado, o silêncio que substituiu a voz que outrora ditava as regras ou oferecia o colo. O cheiro de medicamentos que se mistura ao perfume antigo no armário cria um cenário sensorial de melancolia que pode paralisar o fluxo da vida se não houver a devida educação emocional. O ego, em sua estrutura defensiva, costuma criar desculpas mentais para evitar a aceitação. O leitor pode pensar que, se tivesse dedicado mais tempo, se tivesse dito aquela palavra de perdão, ou se tivesse evitado aquela discussão banal por causa da temperatura da sopa ou do volume da televisão, a dor agora seria menor. É a armadilha da culpa retrospectiva. O pensamento se fixa no que foi conflituoso, ignorando a vasta tapeçaria de aprendizados que a convivência proporcionou. Ocorre que o conflito familiar é, muitas vezes, o laboratório necessário para a lapidação de arestas seculares. A alma que parte leva consigo a essência das experiências e não o peso das discussões triviais, desde que o amor tenha sido o pano de fundo da jornada. Imagine a cena. Você está sentado à mesa, o prato à sua frente parece excessivamente grande para a fome que desapareceu. O som da chuva lá fora ou o ruído do trânsito parecem distantes, enquanto sua mente reconstrói diálogos internos. Você se pergunta se eles estão bem, se sentem frio ou se sentem sua falta.
Esse estado de vigília melancólica é um processo natural de descompressão da alma. A análise psicológica profunda revela que o sofrimento não vem da morte em si, mas da nossa resistência em permitir que o outro siga seu próprio destino evolutivo. Queremos reter a mãe ou o pai como se fossem extensões da nossa vontade, esquecendo que eles são espíritos independentes em processo de retorno à pátria espiritual. É necessário, pois, operar uma mudança de frequência. A vida continua e exige de nós movimento. O luto saudável não é esquecimento, mas a transformação da dor em saudade produtiva. Se o relacionamento foi difícil, a morte pode ser o momento da anistia espiritual. Se foi harmonioso, é o momento da gratidão em ação. O espírito que desencarna sente as vibrações que emanamos. Se nos entregamos ao desespero sombrio, criamos uma névoa que dificulta a adaptação do recém-chegado ao plano espiritual. Se, ao contrário, escolhemos seguir adiante, com confiança nas leis divinas, oferecemos ao ente querido um dos melhores presentes: a certeza de que somos capazes de cuidar de nós mesmos e honrar o legado que ele deixou. A experiência demonstra que muitos filhos se sentem perdidos, como se a bússola tivesse quebrado. Todavia, a bússola agora deve ser interna. O processo de amadurecimento espiritual exige que assumamos o leme da nossa própria existência. Ao invés de nos perdermos em questionamentos sobre o porquê da partida, devemos focar no como viveremos a partir de agora. A alma, ao encontrar o obstáculo da ausência, costuma desviar-se por caminhos de autossabotagem, abandonando projetos e cuidados pessoais sob a máscara do respeito ao morto. Isso, em verdade, é uma forma de punição que não auxilia ninguém. A verdadeira homenagem ao pai ou à mãe que partiu é a nossa felicidade e a nossa integridade. No cotidiano do lar, o vazio deixado deve ser preenchido com novas dinâmicas. O som da risada das crianças, o cuidado com as plantas que eles amavam, a manutenção da ordem e da limpeza são formas de dizer ao universo que a vida é sagrada e contínua. Observamos que o equilíbrio retorna gradualmente quando paramos de olhar para trás com lamento e passamos a olhar para frente com propósito. A transição é dura, o peito aperta e os olhos marejam sem aviso, mas a força necessária para o próximo passo já reside dentro de você, aguardando apenas o seu comando de vontade. Prece de irradiação. Mestre Jesus, derramai vossas bênçãos de luz sobre este lar e sobre todos os que sofrem a dor da separação. Agradecemos à equipe espiritual pelo auxílio invisível e pela higienização fluídica que agora renova as energias deste ambiente, dissipando as nuvens da tristeza e do desânimo. Rogamos o encaminhamento dos irmãos desencarnados que porventura aqui se encontrem, para que sejam conduzidos aos postos de socorro e esclarecimento. Envolvemos em vibrações de carinho e vitalidade os animais de estimação desta casa, que tanto sentem nossas oscilações emocionais. Pedimos força para que cada um de nós possa honrar a vida com alegria e trabalho. Como tarefa prática para esta semana, buscaremos realizar algo que o ente querido, ou que está partindo, valorizava, ou uma ação de caridade em nome dele, transformando a saudade em um gesto concreto de luz no mundo. Que assim seja. Encerramento. Que a paz do Cristo permaneça em nossos corações, hoje e sempre. Está encerrado o trabalho de Evangelho no lar de hoje.